Agora a gente já calculou o mínimo, o máximo, né? E nós achamos os intervalos, achamos o nosso ponto médio, que vai ser para uma próxima oportunidade quando a gente for montar os gráficos, né? De todas essas tabelas que a gente está fazendo. Agora, para calcular a frequência do intervalo, ou você pega a tabela lá, você pega a sua tabela e olha quantos tem entre 1,55 m, um dado por dado para montar e calculando, marcando quanto que tem de cada um. Por exemplo, você vai pegar lá quanto tem de 1,50 m até 1,55 m. Daí você achou lá 7, você marca 7. Daí, de 1,55 m em diante, por exemplo, 1,56 m até 1,60 m. Você vai marcar tanto. A partir de 1,60 m, 1,61 m até 1,65 m, você vai achar tanto. Daí você vai marcando a frequência. Só que isso daí você pode fazer manualmente, olhando um a um, dá um trabalhão danado. Ou você pode utilizar uma fórmula que tem no Excel, que é um pouquinho trabalhosa, mas ela economiza o nosso tempo. Então, como que é essa fórmula? Eu coloquei aqui para vocês as fórmulas do Conte C, do máximo, do mínimo, né, que a gente utilizou até agora. E é a fórmula da frequência. E como que é feita a fórmula dessa frequência? Então, ela é uma fórmula de matriz. Então, como que é feito isso? Basicamente, vou mostrar para vocês aqui. Você vai selecionar, né? Você vai clicar aqui no primeiro intervalo, selecionar essa coluna aqui da nossa frequência, certo? Só o tamanho da coluna. Selecionei, eu vou lá em função de x aqui, ó, inserir função e vou em frequência. Frequência. Você pode procurar lá na lista, você vai achar frequência. E ele vai dar matriz de dados. Então, qual vai ser a nossa matriz de dados que eu quero saber? A matriz de dados nada mais é do que os nossos dados aqui que a gente vai pesquisar, certo? Então, qual que vai ser a matriz de dados? Nossa altura. Então, eu vou clicar aqui, certo? E vou arrastar até o final. Essa é a matriz de dados que eu achei. Então, é esse intervalo, do C4 ao 55. E o segredinho aqui é, na matriz binária, eu peguei matriz de dados, é todos os nossos dados. A matriz binária vai ser o valor máximo, certo? É o valor máximo aqui do nosso intervalo. Então, eu clico aqui e arrasto até um valor máximo, certo? Então, a matriz de dados vai ser a nossa coluna inteira, certo? De dados. E a matriz binária vai ser o valor máximo, só o valor máximo, certo? Agora, o segredo é apertar a tecla Ctrl, Shift e Enter, tudo junto. Eu sei que nos nossos computadores o Shift não existe mais, é aquela setinha para cima. Então, você vai apertar, em vez de se dar um OK, você tem que apertar as 3 teclas ao mesmo tempo e rezar para dar certo, que algumas vezes não dá. Então, Ctrl, Shift, Enter e não deu certo. Não deu certo. Então, vou tentar fazer de novo. Então, despejar. Horrível. Então, vou de novo lá. Vou na minha função aqui. Eu vou selecionar o intervalo. Vou na minha função frequência. Seleciono a matriz de dados, que é a minha altura toda. Seleciono a matriz binária, que vai ser o intervalo máximo. Aqui a matriz binária vai ser o intervalo máximo, certo? E dou um Ctrl, Shift e Enter, certo? E agora deu certo, entendeu? Erro e tentativa e erro. Então, eu, através disso daí, se você não apertar junto igualzinho, assim, as 3 teclas, dá tudo errado. Então, eu sei que a minha frequência é 6 alunos têm entre 1,55 m, 1,50 m e 1,55 m. 16 alunos têm entre 1,55 m e 1,60 m. 15 alunos têm entre 1,60 m e 1,65 m. Então, a gente percebe que temos poucos alunos na sala com mais que 1,70 m. É uma sala com uma estatura até baixa,
Eu não sei qual que é a média nacional, mas vocês são meio baixinhos, né? Então, vocês têm aqui, no máximo, ou a maioria tem até 1,65 m. Qual que vai ser a frequência? Se você fazer isso na Suécia, por exemplo, daria muito mais do que os dados, né? O Brasil, realmente, eu vou achar aqui qual que é o dado da média. Até pesquisem para mim, qual que é o tamanho médio da estatura de um brasileiro, de um afegãozinho médio, de um brasileirinho aí médio. Qual que é a altura média do brasileiro? Para a gente saber se vocês estão dentro da nossa média nacional. Agora, a frequência relativa, você calcula, você pega a frequência dividido vamos calcular pelo número da amostra, que no caso é 52, né? Então vamos somar aqui para ver se a nossa, vou voltar aqui, vamos somar aqui para ver se é igual. Vamos somar, tem que dar, para saber se deu certo aqui o cálculo, tem que dar 52, e deu. Então, vamos pegar agora, igual, calcular a frequência relativa, que é a amostra dividido pelo total, né? Pelo número da amostra, vamos fixar aqui com F4, certo? E a gente achou 12% da sala tem essa altura média. Então, eu venho aqui, clico no maisinho, arrasto e eu tenho aqui a minha frequência relativa que tem que estar igual a 100. Então, eu clico soma, clico aqui, arrasto, dou um Enter, dá 100%. E a acumulada, você vai pegar a frequência aqui e somar com o próximo, né? Seria, primeiro é igual, né? Qual que é nessa faixa, qual que é a frequência acumulada de 1,50 m e 1,55 m? 6, certo? Que é igual a esse. Então, igual a 6. Qual que é a frequência acumulada de 1,55 m até 1,60 m? Vai ser igual a 6 mais 16. Daí deu isso. Eu posso pegar aqui, selecionar aqui no maisinho, arrastar e eu vou chegar. Não vou chegar nada. Deu errado aqui. Vamos apagar. Então, igual a 6, certo? Igual a 6. Opa, igual a 6 mais 16. Vou fazer um a 1 aqui, igual a 22 mais 15. Você vai somando, igual a 37 mais 8. 45 mais 3 dá 48. 48 mais 2 dá 50. 50 mais 1 dá 51. 51 mais 1 dá 52. Chegamos aqui na frequência acumulada igual ao número da amostra, certo? Então, essa é a frequência acumulada. Então, eu sei que em torno de 45 alunos na nossa sala tem até 1,70 m, certo? Tem até 1,70 m, em torno de 45 alunos na nossa sala. Então, a gente observa aqui, se eu for para fazer uma pergunta estatística, qual a probabilidade de você encontrar na sua sala um aluno que tenha mais que 1,55 m? 2%. 2% é a chance de você encontrar com esse cidadão pelos corredores da FAIT que estuda aí na sua sala. Tá? Então, eu posso fazer uma questão dessa forma, qual a probabilidade, né? Então, você tem que calcular tudo isso, chegar nos 2% para poder responder uma única pergunta. Tá? Então, eu posso fazer isso de uma forma bem variável. Daí, depois, a gente vai trabalhar esses dados aqui para achar daí fórmulas, tal, né? Os gráficos, os tipos de gráficos, daí a gente vai inserir gráficos, vamos trabalhar com gráficos da mesma forma, dando para fazer de forma manual como através do Excel, tá bom?